Olá a todos vocês, Shalom Aleichem, Shalom Lekulam, que o Eterno abençoe todos vocês, que a paz reine sobre vós, a paz a todos. Amados, eu quero deixar aqui uma palavra, um estudo sobre o bode que é enviado ao deserto. Tá? Eu quero falar sobre o bode que está registrado no livro de Levítico, o bode da expiação, conhecido como o bode que é enviado a Azazel. Muitos perguntam quem é Azazel. Então vamos ler Levíticos 16, do 7 ao 10. Diz assim o texto bíblico: E tomai os 2 cabritos e levanta-os diante de Adonai, à entrada da tenda da revelação, e Arão dará as 2 cabras para o lançamento dos lotes, uma sorte para Adonai e uma para Azazel. Cabra que sobre ele foi lançado Adonai, faz uma oferta pelo pecado. O bode que estava sobre ele, a sorte lançada para Azazel, ele ficará vivo antes de Adonai para fazer expiação, para levá-lo para Azazel no deserto. Cada cabra representa um tipo de pessoa. O bode escolhido para Adonai representa o servente, o servo, obediente que está comprometido com Adonai. Ele sacrifica sua vida para servir Adonai. O outro bode representa o arrogante e orgulhoso, que é livre para viver a sua própria vida, separado de Adonai e enviado para o deserto. Pois bem, existe 2 bodes, um que é sacrificado e o outro que é levado para o deserto e que aparentemente está livre. Mas vamos continuar. Embora pareça que a cabra libertada no deserto tem melhor negócio, isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque a pessoa que se sacrifica para o Eterno, a pessoa que renuncia a sua vida pelo Eterno, as próprias palavras de Yeshua diz isso, achará a vida. Mas a pessoa que tenta salvar a tua vida, perdê-la-á. Esse texto é interessantíssimo. Azazel, ele está representando aí um opositor, que não é na realidade Hassatan. Eu vou explicar mais adiante. Pois bem, Azazel é um tipo de adversário e eu vou explicar adiante do vídeo. Pois bem, então fica evidente que existe 2 caminhos, um de vida e renúncia diante do Eterno, que encontra expiação, salvação, Olam Rabá, vida eterna, e o outro é que aparentemente a cabra está livre, está fazendo um grande negócio em viver livre, mas a tradição diz que a cabra livre, o bode livre, vai cair de um abismo, vai ser precipitado de um abismo. Vamos continuar. Isso não é verdade, a cabra que é sacrificada ao Eterno é completamente dedicada a Adonai, enquanto o outro é enviado para o deserto, provavelmente para morrer de fome. A tradição judaica realmente diz que a cabra foi levada para um lugar alto, um precipício, e é jogado sobre ele. Veja só, a cabra que vai para o deserto, ela tem 2 interpretações. Uma é que ela vai morrer de fome. É assim que acontece com quem abandona o Eterno e quer viver a sua vida segundo suas próprias regras, segundo o seu próprio umbigo, segundo suas próprias ideologias, pensamentos e doutrinas. Tem pessoas que querem criar suas próprias regras, assim como Nimrod tentou fazer na Torre de Babel. Tentou criar suas próprias regras, tá? Infelizmente, essas pessoas que tentam criar suas próprias regras, suas próprias leis, infelizmente morrem no deserto com fome, ou conforme diz a segunda opção, aí que a tradição judaica diz que foi levado a um precipício e foi para o abismo. E confere, porque Azazel está preso sim no abismo. Lembrando, Azazel não é Hassatan. Nós vamos entender adiante. O que é exatamente Azazel? Azazel é um lugar, Azazel é o nome de um ser. O que é Azazel? Queridos, o livro de Enoque vai nos mostrar quem foi Azazel. E aí os amados vão entender quem é Azazel. Diz assim, Enoque 8, versículo 1 em diante.
E Azazel ensinava os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. Ele fazia conhecer os metais da terra e a arte de operá-los, os braceletes, os ornamentos, o uso de antimônio e os embelezamentos, né, das pálpebras, todos os tipos de pedras, caras e todas as tinturas coloridas. Elevou-se, né, aí é uma tradução, quer dizer, elevou-se muito a impiedade, eles se prostituíram e foram desviados e se corromperam em todos os seus caminhos. Quem foi Azazel? Segundo o livro de Enoque, existia um grupo de anjos chamados sentinelas. A queda de Ra-Satã, como a terça parte dos anjos, é uma queda. Essa queda é dos sentinelas, aqueles que guardavam a terra. É uma segunda queda, é uma queda menor, na qual os anjos se corromperam com as descendentes de Caim. No Gênesis 6 diz que a descendência de Caim, os filhos, os Bnei Elohim, coabitou com a descendência de Caim. Bnei Elohim é anjos ali, tá? Alguns querem, muitas das vezes, interpretar como os descendentes de Sete, mas não é. Não é pelo contexto. O próprio Rashi, o comentarista da Torá, vai falar que é os anjos sentinelas, conferindo com as palavras de Enoque. Então Enoque, ele recebeu visões do Eterno. Esse livro confere com o livro de Pedro, Kefa e o livro de Judas e Yehudá. Conferido lá, esse livro era usado, era ensinado, era conhecido, tá, dos primeiros discípulos de Yeshua. Então fica evidente que Azazel era um líder dessas sentinelas, que foi o que se rebeliou. Tá? Então Azazel é um tipo de opositor? Na realidade é. Então existe Ra-Satã, que é o opositor, que tem o nome de Samael, tá? Esses anjos aqui são então os sentinelas. Alguns deduzem que houve duas quedas, outros dizem que não. Respeito cada interpretação. O que eu tenho convicção que Azazel, ele é o responsável por muita coisa que aconteceu lá em Bereshit 6. Azazel ensinou os homens a se corromperem de várias formas. Revelou coisas que não poderiam ser reveladas. Ensinou coisas que não eram para ser ensinadas. Tá? Vamos ler aqui embaixo. O Eterno disse ao anjo Rafael, onde o mouse está passando aqui: amarrai mãos e pés de Azazel, lançai nas trevas e fazei abertura no deserto que está em Dudael, e lançai-o nele, tá? E ponha sobre ele pedras ásperas e irregulares, e cubra-o de trevas, e permaneça ali para sempre. Cubra-lhe o rosto para que não veja a luz, e no dia do grande julgamento ele será lançado no fogo. Toda a terra foi corrompida através das obras que foram ensinadas por Azazel. A ele atribuir todo o pecado. Enoque 54, versículo 3 e 6. E os meus olhos viram como fizeram estes instrumentos, cadeias de ferro de imensurável peso, e perguntei ao malar da paz, que estava comigo, dizendo: para quem estão preparadas essas cadeias? Ele disse-me: essas estão sendo preparadas para as hostes de Azazel, para que as tome e as lance no abismo da condenação completa. E eles devem cobrir suas mandíbulas com pedras ásperas, como Adonai dos Espíritos comandou. E Mihael, Gabriel, Rafael e Fanuel os aponderarão naquele grande dia, e lançá-los-ão naquele dia na fornalha ardente, para que Adonai dos Espíritos tome vingança deles por sua iniquidade, tornando sujeitos a Satanás e desviando os que habitam sobre a terra. Veja, Azazel também foi um anjo que se corrompeu,
que ensinou os homens o que não deveria ter ensinado. Então o bode da expiação está fazendo alusão a este que era um malar que se rebelou e que ensinou o homem várias coisas que não deveriam ensinar. Voltando aos dois bodes. Um que se sacrifica por eterno, o outro que quer viver segundo as suas próprias regras e não quer viver sob o domínio do eterno. Então, amados, existe dois caminhos, duas opções. Aquelas pessoas que vivem para o eterno conforme Yeshua ensinou, tá? Quem tenta salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que perde a sua vida por amor a mim, achá-la. Vai achar ela, vai encontrar ela no mundo vindouro, na vida eterna. Então, esse bode é Azazel. E infelizmente o livro de Enoque não foi canonizado. Eu queria saber por quê. Alguém poderia me explicar? Será por que esse livro não foi canonizado? Se Pedro Kefa fala sobre ele, se Yehudá, Judas, fala sobre ele, isso era comum os discípulos de Yeshua estudar esse livro. Esse livro tem muito conteúdo, muito ensinamento. Então, amados, Azazel foi um anjo que se rebelou, está preso em cadeias. Em uma outra versão do livro de Enoque, em uma outra parte do livro, vai falar que ele ficaria preso por 70 gerações até ser lançado no lago, no Guerrinom, que com certeza a fornalha ardente está fazendo uma alusão, tá representando aí ao Guerrinom, que foi ensinado por Yeshua, falando da condenação eterna. Então, amados, a escolha está nas tuas mãos, tá? Em ser um sacrifício vivo para o eterno, ou seguir seus próprios caminhos e com a consequência de viver no deserto passando fome, porque a palavra de Deus é alimento. Como você vai sobreviver sem a alimentação do eterno? Não tem como. O único destino para aqueles que não querem viver sobre a submissão do eterno é morrer de fome. É morrer de fome de quê? Da palavra. É morrer de fome do quê? Da palavra que dá vida. Quem vive longe de Deus vive sem vida. Vai morrer. Então é isso que o texto está falando numa compreensão aí nesse estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que o Eterno abençoe a vós outros. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Compartilhe esse vídeo, dá like aí, ajuda a compartilhar aí a palavra do Eterno. Faça a sua escolha. Quer ser um sacrifício para o Eterno ou quer ir para o deserto morrer de fome? A escolha está nas tuas mãos. Em nome do Mashiach, Yeshua, bendito é este nome, o nome do Eterno.